Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje estamos vivenciando dia 21 de novembro, dia do Senhor, domingo da 34ª semana do tempo comum. Hoje, solenidade de Cristo Rei do Universo, também dia nacional dos leigos. E vamos refletirmos hoje o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33b ao 37. É muito bom nos encontrarmos neste dia do Senhor, o qual nos concede nos reunirmos neste momento para partilharmos a sua palavra. Palavra essa que é esperança para a nossa vida, palavra essa que nos provoca coragem, nos provoca ânimo, sobretudo para todos nós que buscamos ouvir a palavra. Palavra essa que o qual dele recebemos, que é luz para o nosso caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo, os sumos sacerdotes, te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilato disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridas famílias, com muita alegria celebramos hoje a festa de Cristo Rei. E também celebramos o Dia Nacional dos Leigos, leigos que têm um papel fundamental na nossa igreja. Então perceba que, iluminada pelo Espírito Santo, a igreja sabiamente escolheu em fechar o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, como querendo dizer que ao nosso Rei devemos ofertar a nossa caminhada de fé realizada ao longo do ano litúrgico. O Evangelho, que é a liturgia dessa solenidade, nos convida a refletir, está inserido no processo final contra Jesus, um processo que teve como desfecho a sua condenação. Porém, a estas estruturas, os alicerces do reino já estavam estabelecidos. Quando Jesus recebe sua sentença, ele já havia preparado aqueles que deveria dar continuidade à construção deste reino, implantado por ele aqui na terra. Perceba que o evangelista concentra o tema da realeza de Jesus nessa passagem de sua vida, para nos mostrar que tipo de rei era Jesus. Amados irmãos e irmãs, Jesus confirma que é rei. Sua realeza, porém, não é semelhante à dos poderosos desse mundo. Estes explora e oprime o povo, enganando com um sistema de ideias para esconder sua ação. É o mundo da mentira. Jesus, ao contrário, é o rei que dá a vida, trazendo aos homens o conhecimento do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem. Então, seu reino é o reino da verdade, onde a exploração dá lugar à partilha, a opressão dá lugar à fraternidade. Perceba que o messianismo, que surge a partir do exílio da Babilônia, tem origem na figura de Davi. A tradição de Israel o apresenta como um rei glorioso que fundou um pequeno império ao dominar os povos vizinhos. Portanto, amados irmãos e irmãs, mediante as indagações de Pilatos, Jesus replicava, dando ciência de que estava ali para dar testemunho do reino de Deus. Portanto, estava cumprindo com a sua missão. Jesus não procurava justificar-se, nem tampouco apelar para que fosse abreviada a sua pena. Pelo contrário,
deixava-se humilhar, deixava-se flagelar para nos mostrar que o reino de Deus vai mais além do que a nossa humanidade pode aguentar. Assim, ele embaraçava os sábios, as autoridades, ao proclamar-se rei, com uma postura totalmente inversa da que tem assim os reis da terra, pois estava seguro do seu encargo. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Dizendo isto, ele, Jesus, também nos conclama a sermos aqui na terra reis diferentes de todos o que o mundo possui e nos propõe a seguirmos a verdade que ele mesmo, que é a verdade que é o próprio Jesus, escutando a sua voz. E Jesus diz: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Portanto, caros irmãos e irmãs, amadas famílias, escutando a sua voz, nós podemos assumir a nossa missão para sairmos também conclamando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem medo e sem temor. Reflita, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, dia do Senhor. Você tem escutado a voz do Senhor? Você sabe o que é a verdade? Na sua opinião, como deve comportar-se um rei? Reflita no dia de hoje, pense um pouco e faça essa meditação. E peça ao Senhor Jesus que nos aceite como membro do reino que Ele mesmo veio implantar na história humana, deixando que Deus seja o Senhor da nossa vida. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês um abençoado domingo, um abençoado dia do Senhor, cheios da graça de Deus para você e para a sua família. E que desça sobre cada um de vós, sobre as suas famílias, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Portanto, fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.